Olá! Vamos a mais uma microaula hoje. Entramos na 27ª aula do Pergunte à Vó Lígia. E hoje o assunto é muito sério. É aquilo que algumas pessoas me perguntaram e eu fiquei muito feliz porque eu não esperava esse tipo de pergunta. Lígia, tu poderias falar um pouquinho para nós sobre epigenética, sobre doenças degenerativas? Porque preocupa muito o idoso, o câncer e outras doenças genéticas que são degenerativas, que ocorrem no envelhecimento. É da família, é hereditário, e toda essa preocupação com hereditariedade, epigenética e envelhecimento. Lígia, mas o que é epigenética? Vamos falar agora sobre esse assunto. Como é um assunto muito longo, eu vou começar hoje, mas eu vou usar talvez mais 2 ou 3 aulas para entrarmos detalhadamente nesse tema, porque é muito importante. Primeiro, gente, vamos começar pelo básico, sobre a nossa vida, as nossas atitudes. Como é que nós vivemos, como é que nós interagimos, como é que são as nossas ações, como é que são os nossos sentimentos. Tudo isso, o tipo de vida, o ambiente que eu vivo, tudo isso irá interferir diretamente na minha formação genética, nessa minha vida atual, de eu, alma, ocupando um corpo, me chamando Lígia. Eu não sou um ser que a biologia me diz que pela morfogenética do passado dizia que era hereditária. Os genes são controlados pelos estímulos ambientais e não pela hereditariedade. Então, muitas doenças que nós acreditamos serem genéticas não são genéticas, são ambientais. Lígia, mas acontece na mesma família. Acontece na mesma família porque é um hábito familiar que vem há séculos passando de pai para filho, de postura mental, de sentimento, de emoções, de forma de educar, de falar, de sentir, de escolher as coisas. E isso cria um ambiente com sentimentos e ações idênticos que vai passando de pai para filho. E esse passando de pai para filho vai determinando a formação genética daquela família. Mas se um índiozinho que nasceu numa tribo indígena com dias recém-nascido, eu tiro da tribo indígena e levo para uma cidade e crio ele longe, ele não vai manifestar geneticamente nem o desenvolvimento físico semelhante à sua tribo, aos hábitos, à sua formação genética. Ele vai entrar na genética daquela família, daquele ambiente que ele foi criado. Então, gente, começamos devagarinho. Eu sei que vai ser um assunto difícil de entender, mas não é difícil, não. Vamos tirar essa palavra. Ele é apenas um pouco complexo, mas você pode entender. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar é o seguinte: câncer não é genético. Câncer, ele é hereditário de famílias por posturas que levam a ter câncer. O tipo de estresse, o tipo de ansiedade, o tipo de alimentação, o tipo de vida levam aquela família a ter mais propensão a câncer e outros não, porque os genes se formam nessa vida. Os genes se formam pela hereditariedade ambiental. Os genes são controlados pelos estímulos ambientais. Te acalma, fique tranquilo, que você vai entender melhor aos pouquinhos. Vamos lá. Ou seja, se você passou toda a tua família alguma situação e não ocorreu com vocês, então você não é vítima da hereditariedade, porque o ambiente controla os genes. E tem certas coisas que uma família acontece com todos e um não. Por quê? Porque essa pessoa começou a vibrar, a ser diferente. Ela saiu
do contexto ambiental que influenciou naquela postura. Vamos dizer assim, numa família todos comem carne, são carnívoros, e uma pessoa não come carne desde criança. A sua epigenética, a sua formação genética de genes será diferente só pela mudança da alimentação. E possivelmente vai mudando outras coisas da sua postura de vida. E tudo isso, sim, vai interferir na genética dessa pessoa. Agora, a maioria das pessoas naquela família continuam vivendo com as crenças e vidas e escolhas daquela família. E geneticamente vão criando as mesmas situações e complicações ou coisas boas genéticas. Ah, ele é inteligente, ele gosta de matemática, ele puxou o pai. Ele teve estímulo ambiental do pai para a matemática. Entende que não é genético hereditário, é ambiente que foi criado e conduziu a isso? Porque, na verdade, gente, hoje, através da ciência epigenética, porque epigenética já é ciência, se sabe que cerca de 1 a 2% só das nossas doenças são realmente genéticas. Só 1 a 2%. 98 a 99% das doenças, elas vêm de como a pessoa vive, qual é o ambiente que ela viveu, quais são as crenças e quais foram as suas escolhas. Então, gente, aquilo que se tinha em muitos livros de genética, com o advento da epigenética nesse final de milênio, início desse milênio, muitos livros de genética vão ter que arrancar muitas folhas ou mudar, ressignificar, escrever, reescrever. Porque realmente a epigenética veio para mostrar que realmente muitas coisas não são hereditárias, geneticamente herdou o gene. Não, o ambiente conduziu à formação daquele gene. Então, gente, a maior causa das doenças no mundo, por exemplo, é o estresse, a ansiedade. E pode sim o estresse, a ansiedade alterar o código genético de toda uma região mais estressada. As pessoas daquela região, daquele país, daquela cidade, daquele local, daquele ambiente mais estressado, cria geneticamente condições favoráveis para desenvolver alguns tipos de doenças. Então, o estresse pode sim pegar um gene epigeneticamente que era normal e transformá-lo num gene mutante em um câncer ou em uma outra doença. Em um problema de estômago, ou um problema de gastrite. Aquela família, todo mundo tem gastrite. Ah, é genética, é de família. Não! É a situação ambiental que levou a se transformar um gene normal em um gene mutante. Então, sim, nós devemos buscar agora, entendendo de tudo isso, começar a olhar o nosso ambiente, olhar as nossas escolhas, olhar como é que nós estamos vivendo a nossa vida, quais são as crenças que foram nos passadas de pais, avós e vêm na nossa família criando geneticamente uma situação. No passado, e muitos médicos ainda perguntam, teu pai tinha câncer, teu avô tinha câncer? Pode perguntar, porque realmente, geneticamente, o ambiente familiar criou essa circunstância de epigeneticamente criar uma mutação e continuar se repetindo. Mas, cientificamente, o gene é normal. Ele é moldado conforme o ambiente. Entenderam isso? O gene é normal. A mutação do gene é conforme o ambiente. Por isso se diz que 1 a 2% das nossas doenças são genéticas mesmo, de genes com problemas, alterações. O resto tudo vem do ambiente, da nossa vida, das nossas crenças, das nossas escolhas. Então, gente, nós devemos sim buscar a nossa farmácia interna para ter uma vida saudável, mentalmente equilibrada. O que é farmácia interna? É os nossos genes normais. Nós nascemos com genes normais.
Eles vão criando mutações pela epigenética do ambiente da vida. Se nós começarmos, não importa a idade, a acessar essa farmácia interna, então nós vamos começar a mudar a nossa vida, buscar a eliminar aquelas crenças limitantes e regenerar genes que estavam já entrando em mutações por ambiente, por escolhas de vida e por situações de fora. Então, gente, no momento que eu acesso a minha farmácia interna, que eu sou perfeita, que eu sou maravilhosa e eu procuro viver uma vida saudável, qualidade de vida, alimentação saudável, sol, ar puro, natureza, sem estresse, longe da ansiedade, nesse momento vai eu mudando pela epigenética uma mutação nos meus genes. E eu vou me tornando uma pessoa mais saudável, com uma energia vital maior e tudo mais. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês, que mesmo sendo idoso, Lígia, mas agora eu já estou com 60, 70 anos, mesmo que essa epigenética aí que tu fala funcione, na minha idade já não dá mais. Dá sim, em qualquer idade em nossa vida, nós podemos sim controlar e escolher o ambiente que nós queremos, as crenças que eu quero viver, a forma que eu quero viver, as atitudes que eu quero viver, a minha visão de mundo que eu quero ter. Sou eu que comando, sou eu que escolho. E todas essas escolhas vai fazer uma alteração química, eletroquímica nas minhas células. E elas vão ser influenciadas por todo esse novo campo que eu vivo e que eu acredito. O que é isso, Lígia? Eu estou apenas resumindo e dizendo que nós, em qualquer idade, mesmo com 90 anos, eu entendi que tudo que eu fui criado, todas as mutações, todas as minhas doenças, todas as minhas dificuldades, foram criadas pelo ambiente e que eu posso mudar essa epigenética, começa agora. A mudar a forma de viver, a mudar suas crenças, as atitudes, as visões de mundo e escolha ficar no comando, alterando quimicamente, eletroquimicamente, toda a ação das tuas células e os teus genes começarão a ser influenciados. E o campo vibracional que você vive nesse momento é de cura, é de saúde. Eu vejo verdadeiros milagres de pessoas que, entendendo a epigenética, com 70, 80 anos, voltaram a ter saúde, energia vital, conseguir eliminar crenças limitantes. Eu não posso, não dá mais, não consigo, agora é tarde. Não, tudo é possível, mudando a nossa visão interna e a visão de mundo. Se eu acredito, gente, que a doença é uma degeneração, é para lá que as minhas células vão ir e é para lá que eu vou ser. Eu vou começar a adoecer e ficar cada dia mais frágil, mais doente e degenerando. As células vão atuar geneticamente de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu aceito e que eu penso. Então, na verdade, gente, o ambiente e as nossas crenças é que vão controlar e vão interferir nos nossos genes. Entenderam? Nossa, é tão simples. Então, gente, eu vou hoje parar por aqui porque é muito assunto, mas eu vou repetir um pouco na próxima aula e vou adiante. Se eu acredito que eu estou doente, que eu estou com uma doença, que eu estou degenerando, e é para lá que as minhas células vão atuar geneticamente, eu vou piorar e vou piorar e vou morrer. Então, na verdade, o ambiente e as minhas crenças é que controlam e interferem os meus genes. Por isso, vocês ouvem falar de pessoas que curaram através da fé, da espiritualidade, da oração, de algumas terapias, mesmo complementares. Mas, na verdade, foi uma mudança de mente, de crença, acreditando que se cura, acreditando que pode. E realmente agindo e dando comandos mentais, mudando o ambiente, mudando as crenças e controlando e interferindo nos genes.
E, a Lígia, agora não dá mais. Esses dias eu falando isso com uma amiga, assim, Lígia, agora eu já tô com câncer, tô na fase final de químio, já perdi o cabelo, agora não dá mais. Se ela diz não dá mais, aceitou a químio e tá aceitando todo esse processo de doença e degeneração, nesse momento não dá mais realmente. Ela tem que mudar as suas crenças e para atuar geneticamente positivamente, mudar o ambiente, mudar as crenças, mudar a alimentação, mudar as suas posturas e sim, os genes que são controlados pelo comando da mente com o impulso do coração vai mudar. Então, gente, na próxima aula voltamos a conversar sobre isso e vamos começar a pensar. Dentro da epigenética, nós podemos sim reverter esse quadro de doenças e de degeneração. Amanhã voltaremos a falar sobre isso. Até amanhã. Namastê.